Salve, rapaziada! Muito boa tarde. No ar a partir de agora aqui na Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube, os donos da bola. Um dia após o Internacional ter protagonizado mais um tremendo fracasso. Mais um fracasso em casa, diante da sua torcida, que nesse momento, de novo, está machucada, numa gestão marcada por promessas, muito mais promessas do que propriamente resultados. O Internacional do quase, lembram que a gente falou aqui durante a semana que o Internacional do quase tinha ficado no passado, que agora parecia que tudo seria diferente? Não é que o Internacional voltou a ser o Internacional do quase, o Inter que quase conquista uma Copa do Brasil em casa, o Inter que quase conquista um Campeonato Brasileiro em casa, pois esse Internacional quase chega numa final de Libertadores em casa. 6 minutos e o Internacional protagonizou uma das maiores entregadas da sua história. Estava com a vaga assegurada na grande decisão e o Fluminense em 6 minutos liquidou mais uma vez o sonho de uma nação. E aqui é importante ressaltar nessa abertura o que fez a torcida do Internacional durante toda essa campanha. Em nenhum momento o torcedor colorado abandonou o time, abandonou o clube. E ontem, mais uma vez, deu uma gigantesca demonstração de amor. Mas o time, dentro de campo, de novo, fracassou. E esse vai ser o principal assunto do programa de hoje, que está no ar a partir de agora. E eu, de imediato, quero colocar na tela para vocês a nossa enquete, porque a enquete tem relação com o que aconteceu ontem no estádio Beira-Rio. A nossa enquete para pôquer transformando vidas com o esporte. Então, na tela para vocês, a enquete de hoje aqui do programa. Por que o Internacional foi eliminado pelo Fluminense? Bom, são vários aspectos que nós poderíamos elencar aqui, porque nesse momento o torcedor colorado ele fica avaliando o seguinte: bom, o que aconteceu, né? Foram os erros defensivos? Foram os erros do Ener Valencia? Quem diria que a gente estaria aqui nesse momento falando sobre erros de Ener Valencia? Fundamental, uma das principais contratações do Internacional. E não é que talvez o Inter não tenha chegado na decisão por conta dele, por conta do Valencia e dos seus erros? Ou de fato foi uma vitória do Fernando Diniz sobre o Kudê? 3 opções: erros defensivos, erros de Ener Valencia ou uma vitória de Fernando Diniz sobre Eduardo Kudê. A enquete está no nosso YouTube. A gente quer muito a participação de vocês para entender, afinal de contas, o que aconteceu com o Internacional. Eu quero ouvir Lucas Colar, torcedor do Internacional, abatido, chateado, extremamente frustrado, recebe nesse momento um carinho de Ribeiro Neto. Lucas Colar, como é que a gente poderia, nesse momento, traduzir o sentimento do torcedor colorado um dia após mais um fracasso, hein, Lucas? Boa tarde, Gamba. É um dia triste, né? Um dia difícil para o torcedor do Inter, afinal, tudo isso que tu citastes aí na abertura do programa é justamente o sentimento, né, do torcedor do Inter, um sentimento de frustração, um sentimento de abatimento e daquela coisa que a gente esperava que já tinha sido uma barreira superada pelos jogadores do Internacional. Afinal, a gente citou aqui, a campanha do Inter, ela é muito bonita na Libertadores. O Inter elimina o River Plate, colocando fantasmas fora, né, de disputa de pênaltis, de viradas, vence a altitude de La Paz, vence o Bolívar no Beira-Rio, traz um bom resultado do Maracanã, que ontem acabou não se confirmando um bom resultado. Então, aquele jogo do Maracanã acabou pesando ontem nos minutos finais aqui no Beira-Rio. E é claro que a gente pode ir para várias análises sobre o que aconteceu ontem. Desde a ideia de jogo do Eduardo Kudê no segundo tempo, muito criticada pelos colorados, entrando Bruno Henrique no lugar do Arangues, onde o Inter perdeu bastante intensidade, a entrada do Depena, só que aquela linha muito tênue entre a genialidade e a teimosia. Se o Valencia faz um dos gols que teve durante o segundo tempo a oportunidade de fazer, sendo uma delas um passe maravilhoso do Depena, a gente estava exaltando aqui as trocas do Kudê, a leitura de jogo, o aproveitar os espaços deixados pelo Fernando Diniz.
Só que ontem não foi o caso. O Inter desliga em 6 minutos e joga fora, né, a classificação para a final da Libertadores, que estava encaminhada, porque o Inter foi melhor que o Fluminense. O Inter teve as melhores chances do jogo, o Inter não deu espaços ao Fluminense durante 75 minutos, mas bastaram 6 minutos, uma desligada do Inter, para que o Inter colocasse fora o sonho do seu torcedor, decepcionasse em casa e a gente acompanhasse um filme repetido do que já aconteceu esse ano. Um filme muito parecido com o do América Mineiro, onde o Inter faz uma força enorme para fazer 3-0 no primeiro tempo, tem a bola do 4-0, o René dentro do gol, chuta para fora, o América faz o 3-1 e o Inter é eliminado nos pênaltis. Contra o Caxias, a mesma coisa, né? E assim vai sucessivamente nos últimos anos. Então, o que mais machuca o torcedor do Inter neste momento é o seguinte, nunca é uma eliminação normal. Nunca é uma eliminação com um roteiro tranquilo, é sempre com requintes de crueldade, e essa é uma eliminação que vai doer muito ainda, e essa cicatriz vai ficar aberta por muito tempo no torcedor colorado. E como vai doer? Eliminações impactantes, senhores, impactantes, elas entram para a história e alguns personagens, eles ficam marcados. A eliminação do Internacional para o Fluminense, Alexandre Ernest, terá um jogador, e quem diria, hein? Um jogador marcado por essa eliminação que está entrando para a história, Ener Valencia. Claro, fica nas costas, fica na conta do Ener Valencia, porque nós estávamos conversando aqui na redação, a gente troca ideia com o torcedor no Beira-Rio, a gente troca ideia com o torcedor nas redes sociais. O Ener Valencia, ele foi contratado para decidir. Muitos disseram assim, pô, mas Ernest, se não tivesse o Ener Valencia, talvez não estivéssemos na semifinal. Não, isso é passar um pano, numa incompetência do ataque do Internacional, numa inoperância ofensiva, porque o Internacional hoje sai da Libertadores, vai para o Campeonato Brasileiro. O Internacional hoje é o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Então isso se demonstra em diversas formas, diversas maneiras. Outra, Cano teve 3 oportunidades, foi lá, caixa nas 3. O Ener Valencia ontem teve 3 oportunidades, não fez o gol. Não fazendo gol, ele poderia, nesse passe do Depena que o Lucas comenta, se ele faz aquele gol, acabou, estava morta a cobra, porque a gente estava com uma vantagem considerável dentro do Beira-Rio, o Beira-Rio pulsando como nunca, a torcida, e tu mencionaste bem no início do nosso programa aqui, a torcida em nenhum momento abandonou o time, muito pelo contrário, empurrava, tentava ser o 220 do Colorado. Mas, para variar, o Internacional, naquele time do quase que a gente achava que tinha ficado para trás, me parece que não. Ribeiro Neto, voltou o Internacional do quase, voltou o Internacional que frustra o seu torcedor. E a gente hoje, quem diria, é que eu estou impressionado com isso, porque hoje a gente está debatendo aqui, chegando à conclusão, que o responsável pela eliminação do Internacional foi o Valencia. A principal contratação do Internacional foi o responsável pela eliminação do Inter na Libertadores, Ribeiro. Olha aqui, o negócio é o seguinte, esquece a legenda e foca em mim. Pá. Foca no Ribeiro. E eu entendo que os meus queridos amigos, representantes do Internacional aqui na bancada, Lucas Colar, meu filho, Alexandre Ernest, estejam um pouco assim, demonstrando uma certa anestesia. Eles estão... É difícil realmente transmitir o real sentimento do torcedor. Eu vou tentar, Gamba, num processo de empatia, né? Tentar traduzir o que pode estar pensando o torcedor do Internacional. Então eu vou dizer para você o seguinte, olha, toda essa história aí, que nós estamos falando há algum tempo, é o time do quase, que uma hora é o impedimento, uma hora é a chuteira do Edenilson que ou ele não cortou as unhas, e aí deu impedimento. Outra hora é arbitragem, outra hora é gol perdido. Gente, o torcedor do Internacional não aguenta mais desta ladainha. O que acontece no Internacional é realmente uma questão de crueldade. O torcedor do Internacional, se vocês observarem bem, ontem ele não teve nem atitude de revolta. As cenas que aconteceram ontem não foram surpresa, porque elas se repetem durante anos.
Eu imaginei, e assim, realmente desejei, Gamba, que o time do Internacional, o contexto do Internacional, pudessem dar ao torcedor que fez um esforço danado para se mostrar representativo. Uns viajaram a pé para chegar no Beira-Rio. Outros gastaram o dinheiro que não tinham para poder ter um lugar. Que fizeram uma festa que é referência hoje no país, que são as Luzes de Fogo. Eles não mereciam isto. Esta é que é a grande verdade. E não adianta, sabe que o que é pior? Porque o pior não é só ontem. Porque nós vamos elencar aqui as razões para o Inter ser eliminado ontem. Mas é um pacote de fracassos. É um pacote de insucessos. E não é só essa gestão que não ganhou absolutamente nada. A gestão anterior também não ganhou. Há 7 anos o Inter não ganha nada. Nada. E isso se tu contar Campeonato Gauchinho, né? Que aqui na aldeia não vale nada. Aí são mais de 10 anos. Então, o quase é só para machucar mais. Sabe? É para deixar o torcedor do Inter desse jeito como está hoje. Cabisbaixo, com a estima baixa. E não adianta passar pano. Essa história de que não tem terra arrasada, futebol é assim. Uma ova que futebol é assim. Porque o torcedor de clube grande, o Inter é muito grande, não tem espaço para essa nhenhenhé, esse mimimi. Não, tem que dar resposta. Se clubes grandes que ganharam recentemente, como Palmeiras, Flamengo, estão numa crise danada aí, o Flamengo é o atual campeão da Libertadores. Por quê? Porque clube grande não tem crédito. Quando ganham, imagina quando não ganham nada. Então, assim, é um problema que o Internacional só vai ter a sua redenção. O Inter precisa de redenção quando ganhar alguma coisa. Enquanto não acontecer isso, é esse inferno. E Ribeiro, não é um gauchão. O título que o Inter precisa ganhar não é um gauchão. É um título grande, é um título de expressão. É como tu disseste, gauchão aqui na aldeia serve. Mas o Inter precisa... Só um pouquinho. Agora, tu falasse... Vem, Farid. Tu falasse... Não, peraí. Vamos fechar aqui no Farid. Pera, só um pouquinho. Olha isso aqui. Isso aqui é uma Olha faixa. isso daqui. Isso aqui é hoje não é Farid, é Farido. O que está escrito na tua faixa? Nem sei o que está escrito aqui. Eles estão fora. Eles estão fora. Essa 95, Renato, Painato, Deusnato, Mitonato, Zono, Fluminense, gol de barriga, uma fita Apache. Estou com a fita Apache de Renato. Aí seu Alexandre aqui do meu lado, eu fiquei ouvindo 15 minutos uma choradeira total aqui. Choro. As ruas de fogo de ontem se transformaram em ruas de choro e continuaram aqui nesse programa. Estou com a camisa do Fluminense, com essa camisa aqui do Flu, depois vai fechar em mim, porque essa camisa do Flu aqui é para fazer o meu cachecol. Eu não tenho cachecol, né? Tem uns que usam cachecol aqui, com 40 graus de cachecol. Vou botar meu cachecol do Fluminense aqui, ó. Aqui, ó, meu cachecol do Fluminense. Então eu quero primeiro dizer o seguinte, não vale nada para quem não ganha o Campeonato Gaúcho. Quem não ganha o Campeonato Gaúcho, desfaz o Campeonato Gaúcho. Quem não ganha nada há 13 anos, tem que fazer pouco caso do Campeonato Gaúcho. Então a torcida do Grêmio ficou quieta ontem. Todos nos calamos aqui, ficamos ouvindo, porque o Internacional ia ganhar Libertadores, porque já tinha passagem comprada para o Rio de Janeiro, porque o Inter já estava... Bom, arerê, Colorado não tem taça para erguer. Não vai ter de novo. Arerê, Colorado não tem taça para erguer. Todos com cara feia aqui. Arerê, Colorado não tem taça para erguer. É fato. Não tem taça para erguer, meu querido Diogo Rossi. Não tem taça para erguer. Diogo Rossi está milionário, acerta todos os palpites. Então quero dizer o seguinte para vocês. Foi fracasso contra o América Mineiro, fracasso contra o Caxias, fracasso contra o Fluminense. Fiasco, seu Gamba, fiasco. Vamos falar o português sério, reto. Não adianta passar, como diz o Ribeiro, panos quentes. Não tem panos quentes. Não tem. Quem manda aqui nesse estado, quem manda no sul do Brasil, o único tricampeão da América é o Grêmio. O único Diogo Rossi, tricampeão da América, mostrando o manto carioca ali, ó. Do Grêmio não tem, no caso, não tem. Pra quê? O único tricampeão do Grêmio não tem é o único tricampeão.
da América nesse estado e na região sul do Brasil é o Grêmio, não adianta. Nada. Vou nadar e morrer na beira da praia. Vou nadar e morrer. Não, pera, calma. Tu já chorou bastante, Eu tô muito feliz de ver o conhecimento do Farid das músicas da Ivete Sangalo. O Arerê, ele tem muito conhecimento. Isso é fato. Então o Arerê, ele quer botar uma nova versão aqui. Mas dá pra ver que ele tem um conhecimento. Ele atropela. Eu fiquei quieto quando ele falou. Fez uma tese, chorou, se rasgou aqui. E mais, ontem me cobraram. Tá. Tu ganhasse o controle remoto. Ganhei, verdade. Quero te dizer, meu querido Alexandre, que aquele controle foi extremamente útil. Porque eu pude com aquele controle... O homem veio com tudo, Eu hein? pude com aquele controle dar zoom no gol do Cano, no gol do John Kennedy, tá? E quero te dizer mais, dei zoom no fracasso do seu Ener Valência. Aliás, deve ser inscrito no bid hoje, até amanhã sai no Campeonato Brasileiro. Jamais ousem colocar na mesma frase Ener Valência e Luizito Gênio Soares. Isso é um atentado ao português, é um atentado à literatura, é um atentado a qualquer coisa que queiram falar. Comparar, nunca mais comparem Ener Valência ao quarto maior goleador do futebol mundial, Luizito Gênio Soares. Te trouxe presente, porque eu sou um cara educado. Tu vai presentear o Ernest. É evidente, eu recebi presente ontem. Vamos lá. Não vou te dar o meu cachecol do Fluminense, não vou te dar minha fita Apache, que Painato, Renato, Deusato, Minato usou. Porque tu não tem técnico, eu tenho técnico. Meu técnico é tudo. Tá me olhando? Tá assustado comigo? Eu não mordo. Eu não sou o Cano, eu não sou o Diniz. Bom, mas eu te trouxe presentes. Presentes. Nessa Momento bolsinha? Light. Nessa bolsinha? Essa bolsinha aqui. Tá. KTO, não tem problema. Bolsinha da KTO. Segura aqui pra mim, ajuda aqui, por favor. Seguro. Peraí, deixa eu fazer um misterinho aqui. Tem muita coisa. Tem muito presente muita aqui. coisa ali. Primeiro deixa eu pegar minha bandeira dos Estados Unidos em homenagem ao John Kennedy. Primeiro fazer uma homenagem a John Kennedy, Mr. President. O senhor deve estar dando voltas no túmulo, mas está sendo saudado aqui nesse momento com a bandeira dos Estados Unidos. John Kennedy, fenômeno. Bandeira dos Estados Unidos vem pro ombro aqui. É bonita, né? A parte azul é bonita. É a parte azul. Até vamos reduzir assim. Bom, bandeira dos Estados Unidos fica aqui. Isso não é presente para ti, isso é meu. Eu quero te dar aqui, ó. Primeiro para te acalmar, tu tá nervoso. Pode fechar aqui no Farido, ó. Trouxe um chocolate que tá escrito aqui. O que tá escrito aqui, ô Gama? Nervoso. Tá. Então, chocolatinho pra ti, ó. Pra te ficar calminho. Pode me tá? dar, eu quero comer, eu tô com fome. Fica calminho. Calma, Diogo Rossi. Eu vou te devolver o que tu me desse ontem, que tu pode levar pra tua casa, o controle remoto, que tu vai ter um ano pra ver Libertadores. Eu acho que nem Sul-Americana tu vai jogar. Tu tem que agora te preocupar, porque tu sonhou, o Lucas Colar disse que teve um sonho. Ele sonhou com a América, ele tem todo o direito. E agora ele está tendo pesadelos com o América Mineiro na zona de rebaixamento. Então, um controle presente para ti com todo o amor e carinho do Farido. Tá? Mas aí, como é que tu vai assistir as 3 temporadas da tua série preferida, que é a Série B? Com todo amor e carinho. Como é que tu vai assistir? E quero te dar, meu nobre. Tem mais coisa na Tem pagola. mais um presente. Essa sacola que tá recheada. Não é o Papai Noel. Ainda não é o Papai Noel, Diogo Rossi. Ainda não é o Papai Noel. Mas eu quero te dar de presente, porque tu pode ter problemas na tua casa. Te trouxe um cano. Um cano em forma de L. Um cano... Atenção, pode fechar aqui, irmão. Fecha aqui, mestre. Um cano em forma de L. Um cano PVC em forma de L. Então esse cano, tu faz o que tu bem entender com ele. Não me devolve. Porque o que a gente ganha, a gente não devolve. Então é um cano em forma de L. Não, calma, entrega o cano. Entrega o cano. Muito animadinho. Entrega o cano. Muito animadinho. No lavabo, tu pode ter um problema na cozinha, tu pode ter um problema na parte... Entrega o cano. Na parte, como é que é? Entrega o cano pra ele. Vai. Hidráulica Isso. da tua casa. Então te ofereço o cano em forma de L. Atenção, registrem, façam os memes que fizeram ontem comigo, ele me dando o controle. Tá aqui, ó, o cano. Natal antecipado, parabéns. Tudo de bom. É isso? São esses presentes? É, a bandeira aqui. Atenção, John Kennedy. Inspiradíssimo, John Farido. Kennedy! Inspiradíssimo. Mr. President! É. Que gol fez John Kennedy. Que passe de calcanhar deu John Kennedy.
para Cano. Joga muito. Alexandre Ernst com a palavra. Na verdade não me espanta muito, porque é isso que ele tem durante o ano, né? Como ele não tem nada mais na temporada. Colocado no Brasileiro, doutor. Nossa, mas então vamos botar uma taça. Terceiro colocado. Tu trata de pensar no Grenal, porque o Grenal pode te sepultar. Não, só porque tu falaste, agora eu vou falar. Na verdade é o seguinte, vamos aproveitar então já essa taça, terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, vamos colocar do lado daquela taça de que eles acham que é mundial, né? Porque se é uma taça que não existe, se é uma taça que não existe, a gente pode colocar em qualquer lugar ali na... O baldaço, o fraudaço veio com esse papo, tomou uma chapuletada. Não vem de novo com esse papo, porque senão eu vou ter que lembrar aqui de novo. Vou ter que lembrar de novo. Pela essa tua tese primária, o Santos de Pelé não foi bicampeão do mundo. Não foi? Torcida do Santos. Exatamente, não faça não isso. Foi? Não diga isso para tu. Respeita a torcida do Santos. Os europeus, eles diferem. Eu vou sair daqui. Finalmente vamos mostrar. Ele vai cair. Atenção, o Flamengo, atenção, se tiver que me ajoelhar, eu vou me ajoelhar. Bota no chão para ele ficar alto ali. Olha aqui, ó. Não te mexe. O Flamengo de Zico não foi campeão mundial. O Santos de Pelé não foi bicampeão mundial. O São Paulo de Raí não foi campeão mundial. E o Grêmio de Renato não foi campeão mundial. Não, o São porque Paulo esse foi. senhor, O São Paulo esse foi senhor em aqui está 2005. dizendo que não foi. Não, eu estou dizendo antes. O São Paulo tem tricampeão do mundo também. Farid, volta aqui. Dá um pezinho pra ele. Quer um pezinho? Não, não quero pezinho. Quer um pezinho? Volta aqui, Quer um pezinho? Volta aqui pro teu lugar com as almofadinhas, cuidado pro teu conforto. Cuidado para não Diogo cair, Rossi. né? Porque Então, gremista sabe o jeito, né? O homem que tá com a grana. Matou. Cravou. Ontem na cravou. Sozinho. 1-0 Fluminense. Não, 2-1 Fluminense. 2-1, E ele respeito ao cravou. Fluminense. Detalhe, tá? Primeira camiseta em homenagem ao Fluminense, eu trouxe hoje aqui, tá? Obrigado aos meus universitários que me disponibilizaram a camisa do Fluminense. Essa é top, hein? Atual, time que está na final da Libertadores, que vai ser o campeão da Libertadores, o Fluminense. Pode cortar aí, não te preocupa, Fluminense. Mas eu quero... Não vai dar, né, Chiclé? Não vai dar porque nós estamos na mesma câmera. Mas eu queria hoje um pedido de desculpas do meu maior ídolo, Ribeiro Neto. Ele é o meu maior ídolo e todo mundo sabe disso, ele é o meu maior ídolo. Ribeiro, pede desculpas, Ribeiro. Pede desculpas para Fernando Diniz, o principal técnico do futebol brasileiro. Essa eu quero ver. Ele fez o que quis no jogo de ontem. Ok, foi mal no primeiro tempo? É verdade, foi mal. E aí ele olhou e disse assim, tá bem, agora eu vou ganhar o jogo. Pede desculpa para Fernando Diniz. Por favor, calma. Segura um pouco. Pede desculpa. Agora, Felipe, mostra aqui o Farid, que é meu amigo gremista. Mostra o Farid aqui. Fecha no Farido. Pede desculpa, Farid, para os jogadores do Fluminense que tu falou que eles eram os aposentados. Para, Diogo. Calma. Pede desculpa. Pede desculpa. Foi parar no vestiário do Fluminense, hein, Farid? Pede desculpa. E aqui, meu caro Pato, filma aqui o meu amigo Lucas Colar, meu ídolo máximo. Todo mundo é teu ídolo. Torcedor do Internacional, que disse aqui que tinha um centroavante maravilhoso que ia decidir, decisivo. Eu vi, decidiu em prol do Fluminense. Perdeu 3 gols feitos. 3 gols feitos. Só um detalhe, respeitem o Fluminense. Respeitem a instituição do Fluminense, respeitem o técnico da seleção brasileira, respeitem Fernando Diniz, finalista da Libertadores da América. E eu falei aqui, né? O rei da América ia sair do jogo de ontem, né? Cano. Tá o eleito. rei da América. Bom, tem 3 direitos de resposta aqui por conta do Diogo Rossi. Vamos lá. Ribeiro Neto. Podem todos me pedir desculpa também, se quiser, né? Porque eu tô avisando há horas que o Fluminense ia passar e o Ribeiro... Ai, tá na final o Inter não sei o quê. E eu tava quieto. E eu disse mais aqui, e eu disse no programa anterior ainda. Eu disse antes... Não é no grito que o Inter vai ganhar a vaga na final da Libertadores da América. Tá gravado aí. Tá aí no YouTube, tá onde vocês quiserem. Não é no grito, é na bola. E na bola o Inter não tinha como passar. E eu falei outra coisa também. Vocês estão enganados com esse Inter da Libertadores. O Inter da Libertadores é aqueles 45 minutos muito bons contra o River Plate. E só... O Inter não jogou mais nada na Libertadores e está eliminado. Bora, Ribeiro. Bom, eu respeito, né, o teu sentimento, Diogo, e vou te demonstrar mais respeito ainda.
Em primeiro lugar, eu vou colocar um pouquinho de bastidores para vocês. Ontem nós tivemos uma jornada maravilhosa da Rádio Bandeirantes. Foi linda mesmo, foi fantástica. E num trabalho comandado por ele, Diogo Rossi. Talvez, como chefe, né, do esporte, a sua primeira grande cobertura. Então, está de parabéns, tá, Diogo Rossi? Agora, certamente, deu muito trabalho e impediu o Diogo Rossi de ver grande parte do jogo. Então, por isso que ele está tendo essa alucinação. Eu quero dizer para vocês o seguinte, vamos ser um pouquinho racional, tá? E na racionalidade, o Fluminense não jogou absolutamente nada. Foi o Inter que jogou, né? Assim, ó, tá na final o Inter. O Fluminense... É que se a gente for comentar esse resultado, não precisa do programa. Vamos Mas eu te disse ontem, mostra as mensagens do WhatsApp que eu te mandei, que o Fluminense era um time amorfo e ia mudar. A mensagem do teu WhatsApp vai ficar então eu vou dizer uma coisa para vocês. Então, vai, assim, Ribeiro. é rapidinho, tá? Eu já entrego a bola para vocês. O Fluminense não jogou nada ontem. Um time apático, né? Amorfo, né? E ele só classificou por obra e graça dos defeitos, erros, desatenções e problemas do próprio Internacional. Exato. Desculpa, tá, o torcedor do Fluminense. O Inter é que perdeu ontem. Porque é o seguinte, gente. Quem sabe me conhece, sabe que eu tenho tenho toque com a geração perdedora de gols. O que aconteceu ontem não se passa pano. O Ener Valencia perdeu 3 gols. 3 gols feitos e a bola pune. Todo mundo sabe, tá? Então, o que acontece? Por mais que o Fluminense tenha melhorado no segundo tempo, melhorou um pouquinho com as alterações, as grandes oportunidades antes do gol do Fluminense foram do Inter. Foram do Inter. O Inter era para ter chegado aos 3-0 com toda a facilidade. Tudo bem, futebol é assim. O Fluminense achou 2 gols por erros do Internacional e ganhou a partida. Isso é do jogo, isso acontece. Agora, não me venham fazer uma fantasia que não existe. A realidade, gostem ou não, foi essa. Foi o Inter que perdeu. Pediu desculpas? Não ouvi? Não, jamais, não. Não pediu, óbvio né? que não, Jamais. porque ele não tem humildade de pedir desculpa para o melhor técnico do futebol brasileiro, Fernando Diniz. Queria ver no Twitter, a gente acompanha o Twitter, o pau que esse Diniz estava tomando no intervalo, mas Sarrafo. um pau, um sarrafo. É que é assim, né? Resultado. O que acontece? O Twitter, o X, a cada 2 minutos tu tem uma opinião, né? Então é o Diogo Rossi, um cara moderno, entendeu? É um cara atualizado com as ferramentas e aplicativos da moda. Muito bem. Bom, daqui a pouco a gente volta com o debate aqui. Resposta, Daqui a pouco. tá. Vamos segurar, vamos fazer um suspense aqui com a nossa fazer. audiência. Aliás, tu foi parar no vestiário do Fluminense, hein? Lá no telão, lá, como disse o Felipe Melo, dizendo aqui que era time veterano, que ele era ex-jogador. Joga muito, Felipe. Vamos lá, redação. O Lucas Dias vai trazer pra gente agora um destaque sobre o jogo de ontem. E é claro, na entrevista coletiva de Eduardo Cudê, extremamente abatido, frustrado, decepcionado com aquilo que aconteceu ontem no Beira-Rio. Diga lá, Lucas. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, todo mundo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola. E justamente sobre esse debate que vocês estavam tendo aí nos estúdios aqui da TV Bandeirantes, sobre os erros ofensivos, não só de Ener Valencia, teve gol perdido pelo Maurício também, que foi importante na primeira etapa, e o técnico do Internacional, Eduardo Cudê, falou justamente sobre essas falhas no setor ofensivo. Obviamente que es un déficit porque o algo que tenemos que mejorar, porque sí que estamos generando mucho en los juegos y nos falta convertir. Mismo el último juego contra Atlético también tenemos que trabajar, tenemos buenos definidores, ¿entiendes? No, tenemos gente técnicamente boa y estamos generando a toda la gente, ¿no? Situaciones de gol. Tenemos que seguir generando y bueno, y intentar convertir más, un porcentaje más alto en cuanto a la cantidad de situaciones que hacemos, ¿no? Bom, Lucas Colar, vem comigo aqui porque você foi provocado por esse rapaz aí que está ao seu lado, Diogo Rossi, sobre Ener Valencia, o fracasso de Ener Valencia no jogo de ontem contra o Fluminense. A palavra é toda sua, meu patrão. Primeiro eu quero retribuir o carinho do Diogo Rossi, também quero dizer que ele é um ídolo para mim, um cara com quem eu me inspiro muito. Só que assim, né, eu concordo com ele quanto ao Ener Valencia e não retiro uma palavra do que eu disse ontem. A classificação do Inter passava pelo Ener Valencia, como passou, né? Ele teve as 3 oportunidades de colocar o Inter na final da Libertadores e acabou colocando para fora, né? Em especial a cabeçada que ele teve dentro da pequena área.
Eu só quero cobrar um pouco de coerência, né, também do Diogo Rossi, né, que Não me exalta cobre coerência hoje. Luiz Soares, né, o maior atacante do mundo, da América, né, exaltado, cantado em verso e prosa, Olha ali, ó. né, pelo torcedor. Esse gol o Ribeiro Cuida, fazia hoje. cuida aí, ó. Aquele de cabeça Olha ali, esse, o Ribeiro olha fazia esse, hoje. olha esse. Não, o detalhe é parte, ó, Colar, vamos solidarizar. Quando eu vi esse lance, eu me lembrei de 2018. Que o Everton Cebolinha sai na cara do goleiro Armani contra o River Plate e perde. E vou confidencializar aqui pro meu grupo de amigos lá, o pessoal que está assistindo o programa, eu mandei que esse lance seja a virada do jogo. E realmente aconteceu. Foi a virada e foi exatamente o que Felipe Melo falou depois na zona mista, né? Quando esse gol não sai, eles viram a chave, viram assim, ó, dá pra gente pelo menos empatar esse jogo. Cara, eu me lembrei de 2018. A grande diferença é que o Fluminense ganhou do Inter na bola, né? No Beira-Rio. E o Grêmio foi roubado pro River Plate em O Grêmio 2018. ou ganha ou empata ou é roubado. Não, Pra mas foi, variar tu aqui sabe, nesse né? programa. Tu, né? tu lembra, né? Farido, Não, vem cá, lembra? vem cá. Mas o meu vem cá. direito de resposta... Tu não Não, tá? mas direito de resposta, só um pouquinho. Vai lá no teu direito de Não, já resposta, falou meu- demais, Fábio. Meu nobre deputado. Pro time que não jogou ontem, tu tá falando demais. Tu tá falando demais. Vai, Dá lenço pra ele aí, Vamos fechar aqui, ó. ô. Peraí. Fecha o teu Eu direito quero de dizer o resposta, nobre seguinte, ó, deputado. Luiz Soares, cantado em verso e prosa pelo meu amigo Diogo Rossi, na Copa do Brasil, não decidiu pro Grêmio, o Grêmio também foi eliminado, tá de férias nesse momento, né, na temporada brasileira. Que horror. E, enfim, né, pediu passagem, tá indo pra Miami ano que vem e ficam só as lembranças, tá jogando. Me Então serve, também não mas decidiu nada esse ano. Peraí. Me serve estar de férias do Campeonato Brasileiro. Pelo menos eu não tô brigando contra o rebaixamento. Não, se tu Farido, tem, vem tu tem cá. conhecimento de causa. Vem cá, Farido. Tu também tem direito de resposta aqui. Disse que o Fluminense era um time velho, time de Masters, né? Que ele falou. Master, time de Master. Felipe Melo, 40 anos, ex-jogador. 40 anos. Felipe Melo foi pra entrevista antes que foi pro telão. Não sei se foi tu que foi pro telão. Sei que foi pro telão, declaração dizendo que o Fluminense era um time velho, que ele era velho e tudo mais. Tudo contigo aí, Farido. O Farido é um cara humilde, como sempre. E tem a humildade de reconhecer que eu errei. Eu errei. Não é um time de Masters, mostrou ontem. Não é um time de veteranos, sim. É um time de veteranos. Que com toda a sua idade avançada, calou as ruas de fogo, que transformou em ruas de choro e que deixa o co-irmão mais 13 anos sem título. Arerê, bom, então eu reconhecendo e sendo humilde, eu peço desculpas ao Felipe Melo, peço desculpas ao Diniz, peço desculpas ao elenco do Fluminense e digo mais, Farido vai torcer pelo Flusão na final da Libertadores, seja Boca, seja não interessa. A gente já sabe quem é que vai ser campeão da Libertadores. Fluminense nunca ganhou a Libertadores, foi vice. Quem era o técnico? Foi vice, Painato, foi vice. Fluminense, vou torcer pelo Flusão na final da Libertadores. Pedir desculpas. É ser grande. Foi grande, foi humilde, pediu desculpas para o Felipe Melo. Eu quero voltar aqui para o debate para falar sobre o Internacional, Ribeiro, porque tem uma questão aí que preocupa muito a torcida do Internacional. Por quê? Porque o Inter investiu e muito para montar esse time. A gente falou há pouco aqui, né? Uma gestão de promessas. O Inter prometeu tudo. O Inter prometeu ruptura, o Inter prometeu voltar a conquistar títulos, o Inter prometeu, através da gestão do presidente Alessandro Barcelos, voltar a ser protagonista. Protagonismo é conquistar título. E o Internacional, de novo, fecha uma temporada sem título, Ribeiro. Pois é, tu sabe que nós vamos viver um momento que ele não é diferente. Aliás, ele é o mesmo dos últimos anos, né? E eu vou falar isso com muita tristeza, tá? Nós vamos voltar. Vocês já tiveram um spoiler aqui no programa. Os Donos da Bola já está antecipando quais serão os temas daqui para frente. E, infelizmente, que é a nossa enorme mediocridade. Nós vamos terminar o ano dentro do nosso glorioso galpão, né? Do nosso pampa, né? Fazendo exatamente isso. Quem é melhor, quem chegou na frente. Mas o Grêmio né? não terminou o campeonato. Quem ganhou ainda, ou não. É o que eu acho. O Campeonato Brasileiro ainda não Por terminou. favor, por Ainda favor. não terminou, Tá bem, se matematicamente. isso acontecer, eu vou dizer o contrário. Tá perfeito. Mas não é o que eu imagino. Né? Então, talvez nós tenhamos domingo o último grande evento esportivo aqui no Rio Grande do Sul. Que é Interessante. o último Interessante clássico. essa leitura. E aí assim, ó,
vale, claro que o Inter está sofrendo hoje muito, né? E é óbvio que, assim como eu falei que um título do Inter colocaria o ano do Grêmio lá para baixo. Perfeito, perfeito. O inverso é verdadeiro. Vai ser enaltecido o ano do Grêmio, que voltou da Série B, ganhou o único título que nós estamos realmente disputando, que é o Campeonato Gaúcho. A gente desvaloriza o Campeonato Gaúcho, mas é o título possível nos últimos anos. Tá? Eu tenho uma informação sobre isso. E é isso aí, quantos Grenais, nós voltamos para baixo do Mampituba. E isso aí é muito triste. Voltamos para uma mediocridade preocupante. Fecho contigo, aqui na aldeia. E outra coisa, não dá para desconsiderar a rivalidade, que uma eliminação do Inter na Libertadores da maneira como foi, dá um gás de confiança absurdo no Grêmio. Tem uma informação... Absurdo no Grêmio para domingo no Grenal. A informação que a gente apurou e trouxe hoje pela manhã na Rádio Bandeirantes, Gamba, é a seguinte: a eliminação do Inter na Copa Libertadores da América, o que se criou no Grêmio, e aí foi a expressão que me foi passada e que eu gostei bastante, inclusive, da expressão ambiente seguro. É óbvio, é evidente. Ambiente seguro. Porque assim, obviamente o Grêmio estava trabalhando com a ideia assim, olha, o Inter pode ser campeão da Libertadores e isso pode apagar o ano que nós consideramos bom. O Grêmio considera o seu ano muito bom. E isso poderia apagar. Agora o Grêmio fica num ambiente seguro de que fez de fato um ano bom, né, de que o rival não conseguiu, mas o Grêmio não pega para si, por o clássico do final de semana, nenhum tipo de favoritismo que possa ser passado, e o Grêmio tem preocupação também com a forma como o Inter joga. Essa pressão muito alta que atrapalha o adversário, o Grêmio entende que está oscilando bastante fora de casa, isso é uma preocupação do Grêmio pro clássico do final de semana. O Grêmio vai pegar um Internacional abalado emocionalmente, um Internacional extremamente desgastado de tudo aquilo que aconteceu ontem no Beira-Rio e o gás de confiança pela eliminação do tradicional adversário. Não resta dúvida que essa eliminação vai trazer muitos elementos positivos para o Grêmio no Grenal de domingo. Bom, Lucas Dias estava falando há pouco aqui sobre a questão financeira do Internacional, né? Um time que investiu demais, um clube que investiu demais, e o presidente Alessandro Barcelos ontem falou sobre isso. Aliás, tarde a entrevista coletiva do presidente Alessandro Barcelos, né? Quase 1h30 da manhã o presidente foi conversar com o torcedor sobre a paulada que o Internacional levou ontem do Fluminense. O que disse o presidente, hein, Lucas? Pois é, Gama, inclusive essa entrevista foi por volta da 1h15 da manhã, até ele reclamou no início da entrevista coletiva, porque ele só poderia conceder a entrevista após o término do protocolo da Conmebol, que seria o fim das entrevistas dos jogadores de Inter e Fluminense na zona mista do Beira-Rio. Mas eu questionei o presidente Alessandro Barcelos sobre essa mudança de rumos na temporada. Um Inter que começou com o Mano Menezes e com uma instabilidade muito grande e que retomou a confiança a partir da chegada do técnico Eduardo Cudê. E eu questionei o presidente, Gamba, justamente essa mudança poderia ter demorado, quem sabe, e se ela tivesse sido feita antes, essa ruptura do trabalho, o resultado seria diferente? O presidente respondeu. Tudo que fizemos dentro de um planejamento, ele foi um planejamento pensado não para uma temporada, nem para 2, nem para 3, e sim para um conjunto de anos. Principalmente porque ele tem outra variável que não é só a montagem de uma equipe e o resultado dentro de campo, mas as condições que o clube consegue construir para que estes resultados e essas questões aconteçam. E na maneira como nós projetamos, a vontade era óbvio de que isso tivesse já acontecendo antes, mas as condições não permitiam isso. Continuo com a convicção de que nós estamos no caminho certo para que o Internacional, enquanto instituição, as pessoas têm que olhar para o Internacional enquanto uma instituição, não enquanto um time ou uma equipe apenas, mas o que faz você sustentar uma equipe do tamanho do Internacional por temporadas com condições financeiras adversas, tendo que manter isto, e principalmente aquilo que é o essencial de uma equipe, né, de um clube, que são as suas despesas recorrentes em dia, de você trabalhar para buscar alternativas com uma dificuldade imensa de receita. Isso não é uma desculpa, mas isso é importante falar, porque faz parte de um processo que, se você atropela ele,
se você atravessa ele, você corre riscos muito maiores do que os riscos que nós estamos correndo nesse momento, infelizmente, por exemplo, não estando numa final de Libertadores. Respeito demais, presidente Alessandro Barcelos. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, mas a frase "estamos no caminho certo", sem títulos, sem esse protagonismo de volta, isso machuca demais o torcedor do Internacional. Em seguida a gente vai falar mais sobre isso. Lucas Colar, tem que te fazer uma pergunta. Animicamente, como o Internacional entra no Clássico Grenal de domingo no Beira-Rio? O torcedor, ele entra, né, com o anímico abalado, evidentemente, mas o que a gente espera do grupo dos jogadores, da comissão técnica, da diretoria, é entrar a morrer nesse Grenal. O Inter tem a obrigação de vencer o Grêmio, né, justamente para dar uma resposta ao torcedor e, enfim, né, apagar um pouco o que aconteceu na quarta-feira. Então, o que a gente espera é o Inter mordendo e ganhando o Grenal dentro de casa. Lucas Colar, vem comigo, Colar. Estava falando há pouco sobre entrevista do presidente Alessandro Barcelos, né? Eu entendo, né, que o presidente pensou muito em processos. Eu reconheço que a gestão do presidente é extremamente profissional, profissionalizou o clube. Esse era um cuidado do presidente Alessandro Barcelos, profissionalizar o Internacional. Mas a frase é muito forte, né? Estamos no caminho certo sem títulos, Colar. Gamba, sim, com todo respeito ao presidente Alessandro Barcelos, mas essa entrevista, 1h15 da manhã, com um torcedor que estava machucado, magoado ontem, era tudo que ele não precisava ouvir. É claro que o presidente do clube tem que se manifestar em fiascos, em vexames, mas ontem o Ribeiro usou um termo muito bom, né? Foi mais do mesmo, né? A gente ouviu mais do mesmo, mais do que já foi dito na eliminação contra o América, na eliminação contra o Melgar, na eliminação contra o Caxias. O discurso foi o mesmo. Só que há quanto tempo a gente está falando na gestão do presidente Barcelos neste ano do all-in, né, de apostar tudo, né, em contratações caras e que de fato demoraram a vir, Rocher, Valência, Arangues, caras que mudaram o time do Inter de patamar perto do que era antes, mas quanto isso já custou para o Inter? Né? Será que o Inter precisava desse tipo de jogador para passar pelo Caxias na semifinal do Campeonato Gaúcho, para tirar o América Mineiro da Copa do Brasil? Quanto tempo o Inter ficou abraçado na mediocridade do trabalho do Mano Menezes nesse ano, com o próprio presidente Alessandro Barcelos defendendo esse trabalho com unhas e dentes? Troca pelo Cudê, o Inter tem uma oportunidade, passa pelo River Plate, passa pelo Bolívar, e talvez, se tivesse mais tempo de trabalho, talvez tivesse passado pelo Fluminense, que concordo com o Diogo, é mais time que o Inter, tem mais trabalho que o Inter há 1 ano e meio, o Inter competiu e ficou fora por 6 minutos no Beira-Rio. Então, olha quanto tempo o Inter perdeu nessa gestão do presidente Alessandro Barcelos de fazer exatamente o que ele prometeu, um futebol diferente, um futebol ofensivo, um futebol propositivo, e ficou abraçado no Mano Menezes durante muito tempo. Então, assim, é claro que tem muitas justificativas para o Inter ser eliminado, né, ontem. Não passa só, né, pelo Valência, apesar de ele ter perdido os gols feitos, mas a gestão do presidente Barcelos se despede, né, de forma melancólica. Nós teremos um pleito aí no final do ano entre o Alessandro e muito provavelmente o Roberto Melo, que, de novo, né, faço menção ao Ribeiro, são duas gestões que não venceram absolutamente nada. Então, quem está perdendo neste momento é só o torcedor. No jogo da gestão definido pelo Ribeiro Neto, muito bem definido pelo Ribeiro Neto, o Internacional perdeu. Que era o jogo da gestão, o jogo do ano, o jogo da década, que nós tentamos encontrar aqui uma definição. E o Internacional perdeu. Fala, não, a minha dúvida só, e é uma pergunta bem sincera mesmo, é que existiu em dado momento essa ideia do all-in, né? O próprio Colar repetiu agora aí, né? O Inter deu o all-in pela Libertadores da América. É possível já fazer algum tipo de análise do impacto da derrota no clube? Porque assim, a frustração do torcedor e tudo mais, a gente entende, a gente sabe fazer essa análise aqui. Agora eu pergunto da análise do clube mesmo, dos gastos que virão pela frente, do impacto de não receber a premiação de chegar na final, né, dos salários altos dos jogadores que vão ficar para o próximo ano e talvez ser uma competição, né, internacional. É uma coisa assim que eu acredito que o Inter esteja impactado também com isso. Isso deve ser uma preocupação até maior desse momento. Está conectado com esse all-in aí que foi referido pelo Colar. É que é interessante quando a gente pega e analisa a gestão, como o presidente Alessandro Barcelos está dizendo, a minha gestão ela vem para uma ruptura, a minha gestão vem para uma questão de embasamento financeiro, administrativo. E como tu bem falou, o Inter tem uma gestão profissional com executivos e tudo mais. A grande questão está no futuro. A partir de agora, o Internacional tem uma folha, ainda que se fale que a folha do Internacional está em 11 milhões...
Não está muito certo esse número não, porque esse cálculo, se a gente pegar, por exemplo, o valor que ganha de salários mais direito de imagem e dividir ali, fazer o grosso modo, a matemática dá quase 16 milhões. Tu imagina 16 milhões sem jogar Libertadores. Pera. 16 de folha? 15,7. 16 milhões hoje é a folha do Inter. 15,7. Nossa. Se tu pegar no balanço que o Inter apresentou para o Conselho Deliberativo nas últimas semanas, tá? Dá 16 milhões de reais. Isso é um absurdo. Sem Libertadores, sem perspectivas, de repente, de novos negócios a partir de não ter Libertadores, é horrível. A maior folha do Brasil é do Palmeiras, 22 milhões de reais. É a do Palmeiras. Então a segunda deve ser do Internacional. Muito bem, deixa eu ir lá para a redação conversar com o Lucas Dias para trazer outros detalhes com relação a isso, essa preocupação financeira do Internacional também. Fala, Lucas. Até o que a gente tem de informação do bastidor, tá, Gamba, é que o Inter ter conseguido avançar até a semifinal da Copa Libertadores conseguiu equiparar com os valores que o Inter não recebeu por conta de premiações. Digo aqui, o Inter, claro, na competição que não tinha essa premiação, que era o Campeonato Gaúcho, não conseguiu cumprir a sua meta, que era chegar à final do Gauchão, acabou eliminado para o Caxias nas semifinais dentro do Beira-Rio, nos pênaltis. Na Copa do Brasil, e aí eu digo nas Copas no geral, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, a expectativa esportiva do Inter era chegar até as quartas. Na Copa do Brasil, o Inter caiu para a América nas oitavas, então ficou em débito por conta de uma fase que não avançou. Na Libertadores foi um pouco além. Só que o detalhe é que no Campeonato Brasileiro, a meta esportiva do Inter, que também está ligada a uma meta financeira, porque vai receber uma premiação, era chegar pelo menos no G4 do Campeonato Brasileiro, mas o que a gente tem de bastidor é que a ida para a semifinal da Libertadores deu uma equiparada nesses valores. Obrigado, Lucas. Ribeiro Neto, teu recado aqui nos donos, Ribeiro. Vamos lá. Você conhece o Gol a Gol da Poker? Aquela famosa disputa de jogos conhecidos como Gol a Gol comuns nas escolas e brincadeiras entre amigos que gostam do futebol. Valorizar a posição dos goleiros e promover a prática do esporte através de eventos inovadores que está no DNA da marca, não é, né? Foi assim que nasceu o Gol a Gol Poker, criado em 2019 com o intuito de testar as habilidades dos goleiros e valorizar os atletas amadores. Este ano, aqui ó, o Gol a Gol completa 5 anos e a quinta e última edição, que na verdade é a etapa de 2023, desse ano, portanto, será aqui em Porto Alegre, neste domingo, 8 de outubro, a partir das 9 horas da manhã, na Bombonera. Prestigie o evento da Poker, que vai ser um sucesso, Gamba! Valeu, Ribeiro. Intervalo comercial rapidinho no YouTube. Você segue com o Lucas Dias. A gente já volta com Donos da Bola aqui na Band. O que aconteceu ontem? O que aconteceu ontem? 5, 6, 7 minutos. Eu me senti vendo Brasil e Croácia. O cara se atirou para ataque e não segurou a bola. Tava dominando o jogo, velho. Tem necessidade? Hoje tinha necessidade de ter programa, precisava ter programa. Precisávamos trabalhar todos hoje? Não precisava. Mas estamos aí. Vamos lá. Intervalo dos Donos da Bola, 19 mil pessoas nos assistindo aqui na live do YouTube. Vamos lá, né? Meia bombinha. Vamos lá. Matheus Gobi, Lucas, sentiu? Senti, velho. Roberto Franco, gremistão, tá na audiência. Um abraço. Um beijo. Olha como tá desolado. Quem mandou aqui? Lucas Santos, pé frio. Não é bem assim. Marcelo, a culpa era do Mano, né? Em algum lugar desse país, desse mundão aí, os defensores do Mano Menezes estão felizes. Mandou aqui, Eric Moraes. Eric, não é assim. L de Lucas. Faz o L. Chora não, Lucas Dias. Júlio César. Faz o L, Lucas. Mandou o Rafa. Não tem o que fazer.
Acusou o golpe, Diogo Atuati. Lucas, o dinizismo vai acabar com o planeta? Flávio Five. Cara, eu tô achando que vai, tá? Na minha opinião, saiu o campeão de Inter e Fluminense. Cara. É duro. Colorados da bola, Gessé Leonel. Pô, hoje o que menos tinha ali era Colorados da bola. Pô. Quem mandou aqui? Moranguete, Kevin Possani. Lucas é morango, Joel Marcos. Não é bem assim, velho. Ó, o pessoal tá enlouquecido aqui no chat. O que tem de almoço hoje? Onde é que a gente vai afogar as mágoas hoje, ô Paulinho? O que tem de comida? Galinha? Ah, velho. Galinha, então. Vamos comer mais uma galinhada hoje. Vamos lá. Quem mandou aqui? Lucas, tu chorou, Lucas Alves? Quase chorei, sim, quase chorei. O pessoal tá enlouquecido ali com a eliminação ainda. Vocês não têm noção. Tem vaga aí? Fechou? Tchau. Bom, a gente vai encerrando o programa de hoje, mas antes eu vou colocar na tela para vocês o resultado final da nossa enquete que perguntou, obviamente, para o torcedor colorado por que o Inter foi eliminado pelo Fluminense. Nossa Senhora. Tem um culpado aí, né? Tem um personagem que está sendo responsabilizado pela eliminação. Erros defensivos, só 6%. Erros de enervalência, 67%. Vitória do dinizismo sobre o cudezismo, 27%. Erros de enervalência. A maioria da torcida do Internacional entende que ele foi o responsável pela eliminação do Internacional para o Fluminense. Lembrando que a nossa enquete é para pôquer. E não é justo, Diogo Rossi? Sem corneta, sem nada, não é justo colocar na responsabilidade de um só jogador. Eu respeito o torcedor do Inter que tenha feito esse voto, acho que tem muito torcedor do Grêmio que também tenha feito esse voto, não é justo. É aquilo, né? As grandes eliminações, claro. Elas acabam tendo um personagem ali, um protagonista, e essa vai para a conta do Ener Valencia. O torcedor colorado nunca mais vai esquecer desse jogo e dos gols desperdiçados pelo Valencia que poderiam ter mudado a história do jogo. Bom, na Rádio Bandeirantes vocês ficam agora com o apito final, com o comando do Daniel Oliveira, e aqui na Band vem aí ele, Alexandre Mota, para comandar o Boa Tarde Rio Grande. Motinha, não deu para o Colorado. Boa tarde, Gamba, boa tarde a todos os integrantes dos Donos da Bola. Bom, é aquela história, né? Metade do Rio Grande do Sul chora e a outra metade comemora, né? Mas tem o Grenal no próximo domingo que pode ser a redenção do Internacional. Ou você acha diferente isso? Eu tô com uma dúvida, inclusive perguntei isso pro Colar aqui agora. O anímico do elenco do Internacional, porque o abalo ele é gigantesco, Mota. Ah, com certeza. É uma paulada que ninguém esperava e o tempo de recuperação, viu, é muito curto. Mas uma vitória diante do principal arquirrival, isso daí dá uma animada boa, né? Vou te definir, tá? Vitória do Inter no Grenal vai ser tratada como uma vitória protocolar. Não vai mudar o que aconteceu ontem, não vai resgatar a confiança. Tem até dúvidas com relação ao tamanho da mobilização da torcida do Inter para o Grenal de domingo. Tenho muitas dúvidas se o torcedor colorado vai conseguir, né, de alguma maneira, ele recuperar os cacos e se mobilizar para o Grenal de domingo. E uma derrota, em caso da vitória do tricolor, do Imortal, você acha que o Codê balança no cargo ou não? Aí é o pior cenário, né? Aí é o cenário terrível para a torcida do Inter. Por quê? Porque aí no Brasileirão, Ribeiro, o que vai sobrar para o Inter? Essa questão de lutar para não cair, não se aproximar na zona do rebaixamento. Aí tem preocupação com a tabela e preocupação com o anímico. Fala, Ribeirinho. Eu posso, você dá licença, Mota? Por Lógico, favor, Ribeiro. Já que nós estamos passando por jornalismo, eu gostaria de... É um momento de emoções fortes, eu tenho que reconhecer para vocês que eu, pessoalmente. Então, eu queria fazer apenas um depoimento e eu vou ter a pretensão, né? Eu admito que é muito pretensioso da minha parte, mas mesmo assim eu vou fazê-lo, porque eu acho que eu falo em nome de todos os colegas, né, da minha querida Lúcia Marques. Justíssimo. Ontem ela se despediu aqui do Grupo Bandeirantes, ela por 30 anos foi a cara do jornalismo da Rede Bandeirantes aqui no Rio Grande do Sul, né? Uma pessoa ímpar, né? Uma jornalista conceito, né? E que emprestou não só a sua competência, o seu talento, mas a sua credibilidade por décadas, né? Seja na Band News FM e seja especialmente no principal programa de jornalismo, de Rádio News, aqui
aqui da Rede Bandeirantes, que é o Band Cidade. Então, Lúcia Matos, tenha a certeza que nós entendemos a tua opção e fica aqui o nosso carinho e a nossa admiração, porque você vai ser sempre a nossa colega Lúcia Matos. E que, além de todos os talentos que ela tem, viu, Mota? Ela é dona de uma humildade, né? Que, aliás, verdade. pelo tamanho que ela tem, eu acho que é até excessiva. Então, beijo, Lúcia, de todos os teus colegas, pela nossa admiração. Tamo junto. Faço das suas palavras as minhas e acredito que de todo o jornalismo aqui da Band RS. Lúcia, beijo, querida, né? E que Deus continue te abençoando, te dando muita luz, muita saúde, muita paz, muito amor, porque competência você tem de sobra. É ou não é, né, Ribeiro? Não tenha dúvida nenhuma. É uma marca do jornalismo do Rio Grande do Sul, não tenha dúvida nenhuma. Sem dúvida. Um grande abraço, um grande beijo para Lúcia. Motinha, tudo contigo agora, meu velho. Vamos Valeu, lá. Gambá. Amanhã tem mais, hein? Amanhã, sexta-feira, tem mais Donos da Bola. Agora é comigo.